Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 13 do AWS Learning Challenge 2026 da K-Solution. Meu nome é Aleph Corrêa, vocês já me viram nos outros vídeos, e hoje nós continuamos com o assunto de conectividade do usuário com a nossa aplicação, falando sobre VPN, falando sobre o Rota 53, falando sobre o Direct Connect. Então a gente vai falar sobre várias coisas legais nesse vídeo de hoje, né? Então, o que é o tal do Rota 53, né? O que ele faz em DNS, o que ele vai ter ali de funcionalidade, né? Como, por exemplo, políticas de roteamento, verificações de saúde, criptografia com VPN, usando o AWS Site-to-Site VPN. A gente vai falar sobre o Direct Connect, vamos falar sobre várias coisas e, claro, a gente vai brincar um pouquinho ali com Rota 53, tá? Então, só lembrando que no vídeo anterior, para quem não viu ainda, vai ver o vídeo 12, tá? Porque tá muito bom. O vídeo da aula 12, ele falou ali sobre VPCs de uma maneira muito completa. A gente brincou bastante ali, demonstrando ali como uma VPC se comportava com load balancer, com auto-scaling group, né? A gente falou ali sobre o Instance Connecting Point, né? A gente fez bastante coisa legal. Então vejam a aula 12 se vocês ainda não viram. E nesse vídeo da aula 12, o que a gente viu, né? A gente viu ali a questão de como as VPCs se comportam. E importante aqui a gente lembrar que VPCs são isoladas do mundo externo por padrão. Eu posso abrir minha VPC para outras redes, tipo a internet? Posso. Só que eu sou responsável por configurar a VPC para que ele atinja os meus objetivos de segurança, para que atinja as minhas necessidades de conectividade, né? E é basicamente isso que a gente vai estar vendo aqui, falando sobre, por exemplo, Rota 53, falando ali sobre o Direct Connect, sobre VPN nativa da VPC. Então, começando a nossa conversa aqui, lembre que nossa aplicação tem ali os seus IPs privados, né, para que os meus recursos comuniquem-se entre si dentro da VPC. E eu tenho tipicamente um IP público, né? Um IP público que eu vou divulgar para que a gente possa ter o usuário chegando da internet na minha máquina rodando dentro de uma VPC, seja por meio de um load balancer ou não, né? Tanto faz. Eu vou precisar em algum momento ter um IP endereçável na internet, né? Então a gente pode ter nossa aplicação no meu IPX.Y.Z.W, tá? Só que como que o nosso usuário vai conseguir chegar na nossa aplicação? Você vai fornecer um endereço IP para ele, ele vai digitar ali o endereço IP na barra do navegador e vai chegar no seu site? Dá para fazer assim. Se minha aplicação for uma aplicação web, né, a gente pode passar um endereço IP público e o usuário pode utilizar esse IP público. Só que faz ainda mais sentido, ao invés de você divulgar o seu IP público para o usuário diretamente, você divulgar o nome de domínio, né? Então, o domínio, né, vai ser ali basicamente o nome legível registrado da sua aplicação na internet, tipo ksolution.com.br, né? Então você pode comprar um domínio com uma autoridade, né, de nomes de domínio que tem ali esse trâmite, né, para você conseguir adquirir para o seu negócio o meusite.com.br, meusite.com, né? Dependendo ali do domínio de topo, né? O tal do top level domain que eu queira, se é .com, .com.br, .co.uk, .co.jp, né? Então tem vários tipos de TLDs que eu posso utilizar. Eu posso comprar, né, nomes de domínios em cima daquele TLD, desse domínio ali de topo. Então a gente vai poder, por exemplo, ksolution.com.br, comprar no .com.br o ksolution, se estiver disponível, claro, né? Que provavelmente não está. Então a gente vai ter o nosso domínio e a partir do momento que você registra esse nome para o seu negócio, você consegue trabalhar com um servidor de resolução de nome de domínio. Então, é o tal do Domain Name Server, né? Então, aliás, Domain Name Service, perdão. Então, DNS, ele vai permitir com que você tenha meio que uma rede de servidores que estão disponíveis para máquinas na internet, para que esse seu nome de domínio seja transformado no quê? Seja transformado no endereço IP para certas aplicações. Então, quero ali que minha aplicação atrás do ksolution.com.br esteja ali no IP x.y.z.w. Você vai apontar o seu domínio para esse endereço IP. Para o meu usuário não precisar decorar o endereço IP da nossa aplicação, só digitar ali ksolution.com.br, né? E a zona DNS vai ser esse conjunto de registros
que estão atrás do ksolution.com.br. Então a gente pode ter vários tipos de registros para vários tipos de aplicações, né? Então a gente tem, por exemplo, registro A, quando a gente quer apontar para um endereço IPv4. Então, se você tem ali sua aplicação no endereço XYZW, o registro A aponta para o endereço IP, o registro 4As, né, que é AAAA, aponta para o IPv6, o registro MX vai apontar ali para outro tipo de aplicação, nesse caso vai ser um e-mail. Então a gente, um servidor de e-mail, né, que a gente vai estar utilizando atrás desse nosso domínio. Então você vai ter vários tipos de registros que você pode ter dentro da sua zona. Nesse caso, a zona ali do ksolution.com.br. A gente consegue usar o nome de domínio para diversas coisas, tá? Para diversas aplicações, para diversas finalidades. Então, resumidamente, né, a gente não vai dar um dive deep aqui em resolução de nome de domínio, mas a gente vai ter o usuário digitando ali ksolution.com.br e na máquina dele, no roteador dele, em algum lugar, ele vai ter configurado qual é o endereço IP do servidor DNS que meu usuário utiliza no navegador, no sistema operacional, que ele vai estar utilizando para fazer uma requisição para pedir, né, pô, ksolution.com.br, qual que é o endereço IP disso aqui? Então, essa requisição de DNS, né, de resolução de domínio, vai passar tipicamente para um cara ali que vai ser o DNS Resolver, né? DNS Resolver que vai fazer para mim uma ponte entre toda essa rede de servidores de nome de domínio que você tem, que registra, né, deixa registrado ali formalmente de quem é cada domínio, para onde apontam cada domínio, né? Então, cada zona ali vai ter vários registros, quais são esses registros. Então, esse DNS Resolver tipicamente vai ser ali um servidor de nome de domínio de uma provedora, por exemplo, da provedora de internet que eu contratei, ou então eu posso utilizar um DNS Resolver de terceiros, né? Então, por exemplo, Cloudflare tem ali seu DNS Resolver, né? Então, se eu não me engano, é o 1.1.1.1, né? Tem outras provedoras ali de internet, de serviços, etc., que vão ter os seus próprios servidores de DNS, e eles são meio que um cache, né? Por quê? Porque quando a gente fala de resolução DNS, a gente vai ter toda uma rede que permite com que você tenha essa resolução de nomes, né? Então, se eu pegar aqui o nosso diagrama que a gente viu lá no vídeo anterior, ó, e a gente pensar ali no nosso usuário acessando a nossa aplicação, lembrem-se que em algum momento aqui a gente tem que ter um IP público, né? Então, o nosso amigo aqui, a nossa aplicação, ele vai fazer uma resolução do nome, uma requisição de resolução de nome de domínio, né? Então tem o meu usuário aqui. E esse usuário, ele vai ter, mais uma vez, né, o servidor DNS da provedora, que vai ser o nosso DNS Resolver externo, o DNS Resolver, né? Então esse DNS Resolver, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse ksolution.com.br e ele vai buscar o caminho para chegar num servidor autoritativo, né, um servidor que tenha autoridade para falar que o ksolution.com.br vai estar ali, vai ter esses registros, vai apontar para esses endereços IPs. Então, tipicamente, você tem uma hierarquia, né? Tem um servidor de nome de domínio raiz. E eu estou simplificando um pouquinho, tá? Claro que tem algumas coisinhas a mais aqui dentro dessa arquitetura, né? Mas eu tenho um servidor de nome de domínio raiz que aponta ali para um servidor do famoso TLD que é o Top Level Domain. Então, nesse caso, eu tenho um servidor ali autoritativo para o .com.br que registra, né, quais são os servidores de nome de domínio autoritativos que vão conter ali a referência ao ksolution.com.br. Então, a gente vai ter algum servidor de nome de domínio que contém todos os registros do ksolution. Então, essa arquitetura distribuída é o que permite, né, com que você tenha máquinas na internet endereçadas por nomes de domínio, certo? E é claro que o meu usuário, como que ele vai saber
como chegar aqui nesse servidor de nome de domínio, né? Vai ser meio que o problema do ovo e da galinha. Para ter ali, ou apontar para o DNS, ele tem que ter alguém dando essa referência. Quem que vai dar essa referência? Não sei, ele tem que saber qual servidor dessa referência, etc, etc. Por isso que a gente vai ter o DNS Resolver, né, que vai de maneira recursiva fazer essa busca para nós. Tipicamente a gente vai chamar esse DNS Resolver de servidor de cache de nomes. Por quê? Porque ele mantém, né, um cache interno para ele conseguir retornar respostas rapidamente. Então o DNS Resolver pode já ter ali o valor, né, do endereço IP do registro A do ksolution.com.br. Mas se ele não tiver, o que que ele faz? Ele faz essa busca recursiva para mim, até chegar no servidor autoritativo que sabe, né, qual que é o registro A do ksolution.com.br, certo? Então você tem toda uma questão ali de compra de domínios que vai ficar registrado ali pelo TLD, né? Por quem cuida daquele top level domain do nosso domínio de alto nível, né? Nesse caso .com.br. E aí a gente chega ali a gente aponta, né? Quando a gente compra o nome de domínio para o nosso servidor de nome de domínio, que vai ser ali um servidor qualquer, né? A gente tem várias formas de subir ali um servidor DNS na internet. A gente tem vários serviços e terceiros que fazem isso aqui, né? Mas como vocês devem ter imaginado, né? O Route 53, ele pode ser esse servidor autoritativo. Então, o Route 53, né, o Rota 53, ele vai ser uma maneira ali de você conseguir, como que eu posso dizer? De você conseguir ter esse serviço de resolução de nomes de domínio sem precisar gerenciar infraestrutura, sem precisar gerenciar várias coisas cabeludas ali que envolvem você ter um servidor autoritativo de nome de domínio na internet, tá? Então, no Rota 53, você vai ter tudo que é comum para um serviço de DNS na internet e mais algumas coisas específicas da AWS. E daí o próprio Rota 53 vai ser o nosso servidor de DNS, que vai, no servidor de nome de domínio, né? Que vai ali retornar para a minha aplicação o endereço IP que aponta para o meu load balancer, que aponta para a minha instância C2, que aponta para a minha aplicação, certo? O bacana aqui é que a gente consegue configurar o tal do time to live, né? Quanto tempo vai durar os valores ali dos registros da minha zona, do meu domínio. Então, o cache ele é meio que inteligente, né? Se a gente colocar um TTL menor, o cache ele sabe buscar periodicamente novos valores. Agora, se eu tenho um TTL maior, se eu mudar os registros ali do meu domínio, isso demora para ser propagado para todos os servidores de resolução de nome de domínio que ficam entre ali meu usuário e o Route 53. Por isso que tipicamente quando você faz uma atualização do nome de domínio demora um tempinho para ser propagado, né? Mesmo com TTL baixo, você vai ter esse cache, essa cópia desse conteúdo nesses servidores que servem como ponte para usuários da internet chegarem ali numa resolução de nome de domínio, ok? Então, tudo isso vai acontecer antes do meu usuário chegar na minha aplicação. Então, antes de qualquer dado ser carregado, eu tenho resolução de nome de domínio, né? Então, essa vai ser a ideia, ok? E aí o Route 53, como eu comentei, ele vai ser um serviço de DNS que é gerenciado, altamente disponível, altamente escalável, né? E a questão do Route 53 é que o DNS, né, o protocolo DNS, ele vai ser utilizado pela porta 53 para consultas. Então você se comunica com o servidor de nome de domínio pela porta 53, por isso que ele é o Route 53, né? É uma inspiração ali do nome do serviço, tá? Então o Rota 53 ele vai ser bem bacana. E uma das coisas que são destaque aqui do Route 53 não é uma coisa que cai na certificação, tá? Mas é legal apontar que esse cara aqui, o tal do Rota 53, ele vai ser um dos poucos serviços da AWS que tem um Service Level Agreement, né, o famoso SLA, de 100% de uptime. Isso significa que a AWS, se você tiver algum tipo de downtime, né, se o Rota 53 ficar offline por algum momento, a AWS vai te reembolsar de certa forma, ele vai compensar por esse downtime do Rota 53 de acordo com o SLA, tá? O que é muito difícil, né? Porque todo o sistema a gente espera
algum tipo de downtime do sistema informatizado, né? Então, a gente sempre pensa nessa questão ali de, putz, ele pode ficar fora do ar por X minutos por mês, por ano, por exemplo. Rota 53 não, ele é desenhado realmente para ser super robusto, tá? A questão aqui é que você tem 4 endpoints de resolução de nome de domínio, né? 4 endpoints de servidor DNS que você vai ter disponível no Rota 53 para resolução do seu nome de domínio. Aí você pergunta, pô, 4 endpoints só para ter um SLA de 100%? É justamente porque esses 4 endpoints eles são replicados em todas as edge locations que a AWS tem globalmente. Então a AWS tem ali centenas de edge locations, né? Se eu não me engano, 300, mais de 300 edge locations. Eu nunca lembro o número atualizado de edge locations, né? Mas a AWS tem muitas edge locations. Cada edge location ele vai ter ali pelo menos 4 endpoints do Rota 53. Então é bem difícil ali você ter o Rota 53 offline, certo? Então esse já é um benefício bem interessante, né? Você tem um serviço de DNS que tem 100% de SLA de uptime. Só que eu também tenho no Rota 53 algumas coisas específicas de integração com a nuvem AWS. Então, por exemplo, ele vai conseguir trabalhar com tradução de nomes de domínio nativos ali com recursos da AWS. Eu já vou explicar para vocês o que é isso exatamente. Ele tem health checks, ele tem políticas de roteamento, tudo isso integrando com várias ferramentas que a infraestrutura global da AWS me oferece, que os serviços que eu utilizo me oferecem também, que vão se integrar com o Rota 53. Então, o que a gente pode fazer no Rota 53? Feijão com arroz, né? A gente pode ter as zonas hosteadas, os hosted zones. Então, a zona vai ser ali um container que guarda todos os registros do meu domínio, né? Então, registro A, 4A, CNAME, Emacs, texto. Então, a gente vai ter esses registros numa zona e eu posso ter uma zona pública ou uma zona privada. Então, a zona pública é o que eu vou estar divulgando na internet, é o DNS normal. Agora, eu também posso trabalhar com Private Hosted Zone, que é uma zona hosteada privada, para você ter uma resolução de nome de domínio privado dentro da sua VPC, né? Então, como que é essa resolução do nome de domínio privado? Ao invés de você ter isso aqui na internet, ó, esse esquema, né, de resolução do nome de domínio, como a gente viu, você vai ter dentro da VPC, dentro de toda a subrede, a gente vai ter ali esse endpoint que é o roteador, né? Como a gente viu lá no vídeo de VPC. Se vocês não viram, vão ver esse vídeo que está muito bom, tá? Como a gente viu lá no vídeo de VPC, que a gente fez uma aula completaça de VPCs, né? A gente viu que eu tenho um nó dentro da minha subrede que vai ser o meu roteador. O roteador virtual que permite com que máquinas na minha subrede tenham um gateway, né, para falar ali com as demais máquinas das demais subredes, mesmo entre as Zs, né? Dentro da minha VPC, o meu roteador ali faz esse roteamento de tráfego, né? A gente controla o roteador virtual por tabelas de roteamento. A gente viu isso muito bem. E é bem legal a gente apontar que se eu tenho, por exemplo, a minha subrede 10.0.2.0/24, o IP do nosso roteador vai ser o primeiro IP aqui, ó, 10.0.2.1. Então, todo o primeiro IP utilizável da minha subrede vai ser reservado para o roteador virtual. Agora, tem outra coisa aqui que também vai aparecer em toda a subrede. Então, para o nosso amiguinho aqui verdinho, né, que eu estou desenhando, eu vou ter um segundo endpoint, né, uma segunda interface de rede virtual, que fica disponível para mim ali dentro da minha subrede para cada subrede, e ele vai ficar disponível no segundo endereço IP. Então, eu vou ter ali um 10.0.2.2, que vai ser o abrigo aí desse nosso amigo. E esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser o DNS Resolver. Então você tem meio que um cache de nome de domínio privado dentro da sua subrede, usando esse DNS Resolver que a VPC me disponibiliza. Certo? Então toda vez que eu faço ali dentro da minha VPC um nslookup amazon.com para fazer o comando ali para ver ali o nome de domínio, né? Ele vai puxar para mim o nome, o IP, né, da amazon.com. Ele vai conseguir fazer esse lookup para mim por meio do DNS Resolver. Inclusive, né, curiosidade, ó. Inclusive, abrindo o terminal aqui, né?
se eu fizer, por exemplo, NSLookup, que é essa ferramentinha que eu tenho aqui para digitar, por exemplo, sei lá, quero IP do Amazon.com. É isso aqui o que eu basicamente estou fazendo quando a gente traz, né, quando a gente faz, né, uma resolução do nome de domínio pelo navegador, alguma coisa do tipo. Então a gente passa, né, por algum servidor de DNS, nesse caso, eu tenho esse servidor de nome de domínio aqui da minha provedora, né? E aí ele traz uma resposta não autoritativa. Então, Amazon.com ele vai estar ali no 98.82.168.5, nesse IP aqui, nesse IP também, né? Então, quando a gente trabalha com resolução do nome de domínio, a gente consegue controlar esses IPs, tanto na internet com uma zona pública, quanto na nossa VPC com o DNS Resolver, né? Com uma zona privada. Então, o DNS Resolver ele faz essa resolução do nome de domínio padrão para suas instâncias EC2 conseguirem se conectar com recursos na internet via DNS, mas eu também consigo, né, trabalhar com zonas privadas. E a gente pode definir ali para recursos dentro da minha VPC quais registros, né, vão apontar para aquele recurso a partir de um domínio privado. Então aqui a gente vai ter alguns registros que a gente pode trazer, né? E mais uma vez, isso aqui não vai ser cobrado na certificação, tá? Mas é legal para vocês terem uma completude, né? Para vocês terem ali as informações completas. Então, aqui dentro a gente vai ter, né? Temos aqui os registros A, que aponta para o IPv4, ou 4A aponta para o IPv6, como eu falei, né? O AAAA. CNAME, que vai apontar para outro nome de domínio. Isso aqui é algo que você pode fazer meio como se fosse um redirecionamento de nome de domínio, né? Então, Aleph.net aponta, na verdade, para o Aleph.com. Eu mudei ali o nosso nome de domínio. Não é um redirecionamento de web, né? Igual a gente vê em HTTP, mas é meio que um nome de domínio apontando para o outro, né? Para daí a nossa aplicação ter que fazer uma nova resolução de nome para chegar ali no IP do novo domínio, certo? O MX que vai ser ali para servidores de e-mail, TXT que você pode utilizar para armazenar texto livre para várias aplicações, para vários tipos ali de funcionalidades, dependendo do que você tem divulgado na internet, né? E o alias, que aqui não é necessariamente exclusivo da AWS, tá? Várias provedoras ali de servidores de nome de domínio vão estar trabalhando com vários significados para alias, né? Mas tipicamente a gente utiliza alias para você meio que ter um apelido, né? Para apontar para outros recursos que você possui, que você quer divulgar na internet. No caso da AWS, e isso aqui que torna o Route 53 legal para uma aplicação hosteada na AWS, é que o alias ele consegue apontar para coisas que tipicamente não precisam ter, assim, podem não ter, né? Ou realmente não podem ter, às vezes, IPs públicos estáticos, que não podem ter o Elastic IP Address. Então, o tal do alias aqui é algo que vai entrar, né, nessa questão. Então, mais uma vez, né, meu usuário vai fazer uma resolução baseado no que eu vou registrar ali no Route 53. Só que nesse caso, a gente pode substituir o usuário pela minha própria aplicação. Então, a gente pode ter uma aplicação do lado do servidor que fala, né, com o Route 53 pelo resolver e faz esse bate e volta para chegar em outro servidor. Então, por exemplo, voltando aqui no nosso diagrama, eu posso ter aqui, por exemplo, esses servidores que são representados por endereços IPs, né? Mas eu posso ter aqui, né? Esse nosso, vamos supor que essa instância C2 está aqui no 10.0.128.0 ou ponto, sei lá, ponto 57. Esse é o IP privado dessa instância EC2, né? Eu quero que outra instância EC2, essa instância que está aqui no cantinho, chegue, né, nessa instância EC2. Então a gente pode trabalhar de diversas maneiras. A gente pode registrar, inclusive, esse endereço IP atrás ali da nossa aplicação, para a aplicação conseguir chegar no servidor adequado, né? O problema de você estar registrando na sua aplicação os endereços IPs das suas instâncias EC2 é que se você mudar essa instância EC2 a qualquer momento, você vai perder aquele endereço IP, ou o endereço IP da aplicação vai mudar, do servidor adequado vai mudar, né? Então isso aqui vai fornecer para mim um desafio se eu estou trabalhando com auto-scaling, por exemplo, se eu mudo constantemente os servidores. Então, como que eu faço, né, para minha instância EC2 conseguir apontar para o servidor corretamente? A gente pode trabalhar com o DNS Resolver, com o Route 53, com o Private Hosted Zone. Então, eu posso ter o Resolver aqui dentro, né? Eu posso, não vou ter o Resolver aqui dentro. E quando eu registro uma zona privada dentro dessa VPC,
que é o que a gente vai ver no console daqui a pouquinho, o que eu posso fazer? Eu posso apontar para essa VPC um domínio, sei lá. Vamos supor aqui que o nosso domínio vai ser... Vamos supor aqui que vai ser o aleph.internal. Né? A gente já vai usar esse TLD internal que já é útil ali para a gente trabalhar com redes internas, né? Então, aleph.internal. Então, eu quero que minha aplicação, esse servidor, vamos supor que eu tenho um servidor aqui que quer se conversar com outro por algum motivo, né? Quero que esse servidor converse com esse via HTTP, pela porta 80. Então, ao invés da minha instância C2 chamar pelo IP direto, eu posso fazer o seguinte, dar o nome para essa instância C2 de, sei lá, banana.aleph.internal. Né? O outro servidor que eu tenho ali, ele pode ser o maçã.aleph.internal. Outro servidor pode ser, sei lá, né? uva.aleph.internal. Então você pode colocar os nomes que você quiser aí. Pode ser nave de Star Trek, pode ser, sei lá, nome de autor de livro famoso, escritor, né? Autor de livro é muito bom. Então você pode ter aqui qualquer coisa que você quiser como nomenclatura para você nomear seus servidores, seus recursos internos aqui dentro da sua VPC, tá? E daí a gente pode usar isso aí também para aplicações containerizadas, que é muito comum, né? E a gente pode, inclusive, ao invés de você ter essa conexão direta entre servidores, vamos supor, vamos fazer direitinho, né? Vamos supor que eu tenha várias camadas lógicas da minha aplicação aqui, daí eu tenho outras subredes privadas, então eu tenho a subrede privada C e D, né? Eu tenho aqui um 130, 131. Então a gente tem uma arquitetura de múltiplas camadas, né? Pode ser aqui, sei lá, um servidor de banco de dados, servidor aí que separa alguma coisa, não sei, né? Então a gente vai ter essa aplicação de várias camadas exposta aqui dentro dessas subredes, né? E a gente quer que, por exemplo, uma aplicação da minha camada A converse com servidores da minha camada B. Eu posso, ao invés de estar conectando minhas instâncias EC2 diretamente, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso ter um Elastic Load Balancer interno. Isso aqui é uma possibilidade, tá? No momento da criação do Elastic Load Balancer, a gente pode ter um balanceador de carga voltado para a nossa VPC. Então, eu posso ter aqui um Elastic Load Balancer que faz o balanceamento de carga entre os servidores da minha camada A para os servidores da camada B. Ah, então eu não preciso mais de domínios privados? Talvez não, né? Mas eu posso associar ao meu Elastic Load Balancer um nome de domínio privado, customizado. Então pode ser ali, sei lá, vamos supor aqui, não sei, pessoal, estou sem criatividade hoje. Então, camada B.aleph.internal. Então eu posso chamar ali da minha instância C2, fazer uma requisição para o balanceador de carga, usando o nome de domínio customizado via o Private Hosted Zone, a zona hosteada privada, né? Inclusive, né, eu estava comentando ali que nós podemos estar trabalhando ali com alias para vários recursos ali que tradicionalmente não vão ter, ou podem não ter, né, um IP privado estático, que é a questão do que, se vocês lembram ali do nosso vídeo de balanceadores de carga. Quem não viu vai ver, hein? Então a gente pode, né, pensando ali nesse vídeo de balanceadores de carga, nesse tema como um todo, o Elastic Load Balancer, né? Às vezes pode não ter a possibilidade de ter um IP estático. Então, quando eu tenho um Application Load Balancer, por exemplo, um ALB, eu não posso ter um Elastic IP no Application Load Balancer, né? Então, o que eu faço? Eu vou ter ali um nome de domínio público do Application Load Balancer padrão, né? Que vai ter ali aquele nome feioso, gigantesco, e a gente pode, com uma zona hosteada pública, né? Um Public Hosted Zone, apontar para esse balanceador de carga usando um aleph.com. Então tem o domínio aleph.com.br registrado, eu posso apontar o meu domínio para esse Application Load Balancer, para o meu usuário conseguir sempre chegar no meu balanceador de carga, sem precisar ter ali o nosso ter ali um IP estático, né? Então com alias
eu consigo apontar o aleph.com.br para o Application Load Balancer diretamente, que é uma integração que o próprio, e voltando aqui no slide, né, uma integração que a própria AWS faz ali para mim via o Rota 53. Então, recursos como Application Load Balancer, S3, CloudFront, eles podem ter nomes de domínio custom e essa resolução, né, de qual será o IP naquele momento do meu balanceador de carga, do meu bucket do S3, etc. Essa ponte é feita pela própria AWS, você não precisa se preocupar. Então, daquele nome de domínio padrão feioso, ele se transforma no seu nome de domínio customizado via o alias. Então, uma coisa ali que vocês têm ali que é bem interessante também do Rota 53. Legal? Então, alias é bacana do Rota 53. Health checks também são bacanas, porque você pode ter uma política de roteamento a nível de DNS, né, a nível de resolução de nome de domínio, que vai ter ali um ambiente primário e um ambiente secundário. E se você tiver uma falha no ambiente primário que o Rota 53 consegue detectar, ele vai parar de mandar seus usuários para o IP do ambiente primário e manda para o ambiente secundário. Então você tem um failover que você pode utilizar a nível de DNS para você ter uma redundância ainda maior dos seus recursos. Isso é bem útil quando eu tenho, por exemplo, uma aplicação globalizada, né? Então a gente quer estar trabalhando com várias regiões, e se uma região da AWS falhar, joga os usuários para as demais regiões. Via nome de domínio a gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer uma resolução que aponta sempre para o ambiente saudável. Então, o Rota 53 ele tem esses health checks, né? E você pode configurar ali uma resposta HTTP, HTTPS ou TCP, que pode estar apontado ali para um recurso tipo um load balancer, uma instância EC2, e o health check vai ficar pingando esse recurso periodicamente para ver se aquele recurso está respondendo ou não, né? Então, o health check do Rota 53 é muito parecido com o health check do load balancer, né? Inclusive, a gente consegue integrar o Rota 53 com o health check do próprio Elastic Load Balancer. Então você faz essa conexão direta, né? Porque você tem configurado no Load Balancer para ter esse reporting. E eu posso também trabalhar com alarmes do CloudWatch. Você pode ter um alarme do CloudWatch que dispara um failover do Rota 53. Então você tem várias maneiras de verificar se aquele endpoint da sua aplicação, o ponto de entrada que seus usuários devem utilizar, está funcional ou não, se minha aplicação está funcionando ou não, e se eu devo apontar meu usuário para uma região alternativa. Então, eu tenho health checks e a gente vai ter políticas de roteamento. Lembrando que o Rota 53, ele não é um balanceador de carga, ele não é um roteador, ele vai ser um serviço de nome de domínio, né? Vai ser ali um name server. Então, você não consegue ali literalmente rotear os usuários, né? Como se fosse um balanceador de carga. Mas você consegue decidir qual IP vai ser apresentado para a aplicação do usuário que faz uma resolução de nome de domínio. Você tem meio que um controle em cima disso, como um servidor autoritativo, né? Então, quando eu coloco ali uma política de roteamento simples, você sempre tem uma resposta fixa, né? O mais simples de todos. Então, lá, aleph.com aponta para o IP XPTO. Agora, se eu tenho ali uma política que é a política que a gente utiliza com o health check de failover, você pode apontar para o IP XPTO, mas se o IP XPTO falhar no health check, você aponta para outro IP. Então é outra coisa que a gente pode fazer ali também. Além de você ter uma política de roteamento por pesos, né? Então, eu quero testar uma versão nova da minha aplicação que está atrás de outro balanceador de carga. Eu quero fazer um teste AB, um blue-green, eu quero fazer um canary, né? Estratégia de testes onde você testa uma parcela dos seus usuários numa versão nova da sua aplicação para ver como a versão nova se comporta no mundo real. Então, eu posso falar, 90% das resoluções de nome de domínio apontam para a minha aplicação A e 10% apontam para o meu endpoint da minha aplicação B. Então, posso fazer por pesos, posso fazer por geolocalização, que é bem legal, né? Então, de acordo com a localização geográfica, você aponta ali seu usuário para esse endpoint, que é bem legal para aplicações globais, né? Se você tem várias regiões, aponta para a região mais próxima ao usuário. E latência, que também segue esse sentido, tá? Latência, o que é muito legal, porque como o Rota 53 ele fica distribuído globalmente em todas as edge locations da AWS, tipicamente o servidor ali de cache de nome de domínio que o usuário utiliza, né? O servidor da provedora, por exemplo, de nome de domínio, ele vai buscar esse name server mais próximo a ele.
Então ele vai buscar da edge location mais próxima do usuário para onde eu aponto o endereço IP. E a Edge Location, ele vai ter ali uma conectividade com as regiões da AWS por infraestrutura privada e diariamente a Edge Location calcula a latência daquela Edge Location para North Virginia, para Oregon, para Ohio, para Califórnia do Norte, para São Paulo, para Estocolmo, para Tóquio, para Pequim, para Hong Kong, né? Então ele vai calcular a latência da Edge Location para todas as regiões. Por isso que o Rota 53 ele consegue, de acordo com a requisição do usuário para a resolução de nome de domínio, direcionar o usuário para a região que tem menos latência para ele, de acordo com a sua localização. Porque ele sempre vai se conectar à edge location mais próxima para DNS, para se conversar, né, com o Route 53. Então, você pode ter ali um roteamento baseado em latência. Traz o usuário para a região, para o endpoint que tem menor latência comparado aos demais que eu tenho ali no Rota 53, no meu domínio, certo? Na minha zona pública. Então a gente vai ter essas estratégias, né? E como eu falei, o failover, você pode utilizar um health check para fazer um failover automático, né? Falhou o primário, ele aponta pro secundário, ok? Então uma das coisas que a gente pode fazer com failover é você ter ali alta disponibilidade global, né? Se a gente viu aqui que dentro aqui da nossa VPC a gente vai ter uma alta disponibilidade regional, né? Pô, caiu uma AZ, eu tenho outras AZs que vão ali complementar minha capacidade. Se cair uma região inteira, que é difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá? Com certeza, você pode apontar o seu nome de domínio para outra região da AWS que tem ali meio que uma réplica da sua aplicação. Então, para a estratégia de recuperação de desastres global, Rota 53 vai vir muito a calhar, né? Para você ter ali uma aplicação multi-região, ou uma recuperação de desastres caso uma região caia. Ali a gente consegue brincar bem, né? Com essa questão do failover. Então você tem esse direcionamento de tráfego para a região mais próxima, questão do blue-green, né, como eu comentei, DNS privado, failover automático. Tudo isso a gente consegue fazer com o Rota 53 por conta dessa integração forte que o Rota 53 tem com os serviços e a infraestrutura global da AWS, né? Então, essa é uma maneira de você trazer uma conectividade do seu usuário na internet para a sua aplicação, certo? E além disso, né, para complementar aquela questão que a gente viu de conexão de VPC com outras redes que a gente viu no vídeo anterior, é legal a gente comentar também questões relacionadas a VPN, né? E como eu conectaria o meu ambiente on-premises com a AWS. Então, o Site VPN aqui, ele vai ser uma ferramenta que você tem quando você utiliza VPCs, que permite com que você tenha um túnel de VPN gerenciado entre o seu ambiente corporativo e uma VPC na nuvem da AWS. Então você pode ter ali uma VPC que tem uma conexão de VPN com on-premises criptografada, tá? Então uma conexão de VPN que trabalha com IPsec, né? Para você ter ali uma conexão segura pela internet pública entre o seu ambiente on-premises e a AWS. E você vai ter ali dois endpoints redundantes para você ter um failover, né? Se o endpoint primário de VPN cair, eu sigo com o endpoint secundário. Então, é uma coisa legal que eu posso utilizar dentro da minha VPC também, né? Então, como que eu faço para configurar o site-to-site VPN? Eu vou ter ali o meu data center e dentro desse data center eu vou ter um dispositivo que é o meu Customer Gateway, né? Que vai ser um roteador ali ou algum outro dispositivo de rede que suporta conectividade via túneis de VPN e eu vou configurar o Customer Gateway junto com o meu Virtual Private Gateway ou VGW para você estabelecer essa conexão de VPN criptografada, esse túnel VPN, certo? Então você pode inclusive, né, configurar se o Customer Gateway inicia conexões de VPN ou o VGW inicia conexões com o Customer Gateway, né? Você tem ali um dispositivo físico estabelecendo conectividade VPN com um dispositivo virtual dentro da minha VPC, certo? Lembrando que a gente sempre vai ter ali dois endpoints para redundância. Então, se um endpoint cai, a gente vai ter outro endpoint. Legal? Então, o site VPN é uma das coisas ali que a gente vai ter dentro do dentro ali da AWS que você pode utilizar, que também pode aparecer um pouquinho na certificação, tá? Não é assim
tão destacado na certificação, mas é uma coisa que certamente pode aparecer numa questão, numa visão mais de alto nível, tá? Então, mais uma vez, né, Customer Gateway, o roteador do lado do cliente, VGW, né, o famoso Virtual Private Gateway, vai ser do lado da AWS, certo? E aí, claro, né, se eu tiver um ambiente híbrido que quer trabalhar com a nuvem e com recursos do meu ambiente on-premises, eu tenho o nosso Site-Side VPN, né, o VGW, para você estabelecer esse tipo de conectividade. Ok? E não só a gente vai ter ali a questão do Site-to-Site VPN, como também a gente pode ter o Direct Connect. O Direct Connect é outra forma de você interligar o seu ambiente on-premises com a AWS, só que ao invés de eu trabalhar com a internet, né, com rede pública para estabelecer meu turno de VPN, eu vou ter uma conexão privada dedicada. Eu vou literalmente passar fibra entre meu ambiente on-premises e a AWS, tá? Então, o que acaba acontecendo quando a gente fala do Direct Connect, né? Que é algo ali que leva um tempinho para ser provisionado, né? Porque a gente vai lidar com questões físicas. Nós vamos ter ali o nosso data center, né? Então, o nosso data center on-premises. E dentro desse meu data center on-premises, a gente vai ter os nossos servidores, a gente vai ter algum tipo de roteador ali, um dispositivo de rede que permite com que o meu data center se comunique com a AWS, e a gente vai estar usando uma conexão de fibra privada para se conectar com a infraestrutura da AWS. Só que a gente não vai se conectar com os data centers privados da AWS, não, tá? A gente vai estar se conectando com um cara aqui que é meio que um ambiente de colocation, né? Um ambiente onde a gente pode alugar um rack, um espacinho ali para colocar meus equipamentos, que é, né, o tal do Direct Connect. Aqui no contexto do Direct Connect, que a gente coloca ali como sigla DX, né? O Direct Connect, nós vamos ter aqui, né, o tal do Direct Connect Location. Então, o local de DX, que é o apelido carinhoso que a gente traz ali, que a gente vai ter o aluguel, né, de um espaço para instalar nossos equipamentos. A gente vai ter um contrato ali de colocation, né, com essa provedora desse data center, que é o local de DX. E aí a gente vai ter o nosso equipamento de rede aqui dentro, certo? Então, daqui, toda essa ponta aqui, né, do on-premises até o nosso ambiente aqui do DX Location, os equipamentos vão ser nossos. Então, a gente vai ter ali um esforço de ter essa passagem de fibra ótica física, que vai envolver ali questões ali de obras no mundo real, né? Para que essa conexão se estabeleça. Estabelecer a conexão entre o premises e o DX Location, eu vou dar uma carta de autorização para a AWS poder pegar ali um cabo de rede e basicamente interligar, né, o seu ambiente no local de DX com os equipamentos de rede da AWS para você ter conectividade do seu ambiente on-premises a várias VPCs da AWS e outros recursos. Ok? Então, esse é o resumo da coisa, né? O frigir dos ovos, que é o que a gente precisa saber quando a gente fala de certificação. Ok? Uma curiosidade, tá? Que hoje a gente tem 3 locais de DX na AWS no Brasil. Então a gente vai ter 2 locais em São Paulo e um local no Rio de Janeiro. Então, quanto mais próximo ali você tiver do local de DX, mais fácil é e mais viável é você ter essa conexão direta. Certo? Então, essa é a ideia. Para você ter ali um link consistente, privado, que não passa pela internet, tem o DX, que é a conexão dedicada. Né? Então, quando que a gente considera o DX? Quando você tem ali requisitos regulatórios que exigem, né, que você não trafegue nada pela rede pública, por uma infraestrutura de internet, quando você tem uma carga de trabalho que é sensível a variações de latência, desempenho, que são comuns, né, quando a gente utiliza ali um túnel de VPN pela infraestrutura pública da internet, quando você tem ali um grande volume de dados que você transfere entre o data center e a AWS, quando você quer fazer tudo isso, a gente vai considerar o Direct Connect, se fizer sentido ali para o caso de uso geral da minha aplicação, né? Que lembrando que a gente vai ter uma conexão direta contratada entre meu ambiente on-premises e um local
de colocation do local do colocation para a AWS. Então, o setup ele não vai ser tão simples quanto você ativar uma VPN pela internet, né? Mas pode ser algo bem interessante para certos negócios, ok? Então, é uma coisa ali que pode aparecer na certificação e, mais uma vez, não é cobrado em detalhes, né? Por isso que a gente não vai fugir do nosso scope DC aqui e entrar de cabeça nisso, né? Mas é sempre legal vocês saberem a diferença entre o Site-to-Site VPN e o DX, o Direct Connect. Legal? Então, no fim das contas, né, a gente pode utilizar o Route 53 para facilitar com que usuários da internet cheguem nas minhas aplicações hosteadas dentro da AWS pela internet, e Direct Connect, VPN site-to-site, né, o tal do VGW, para você ter uma integração do ambiente corporativo com a AWS. Legal? Então a gente vai ver ali Route 53 como serviço de DNS caindo na prova, questão de health check, não precisa saber a implementação, mas é legal você saber ali que existe o roteamento de failover para as verificações de saúde que o Rota 53 faz, políticas de roteamento como de latência, por exemplo, é legal a gente ter esse modelo mental, né, que as edge locations conhecem a latência, então você consegue redirecionar seu usuário para o ambiente que tem menor latência dentro da AWS, no seu domínio, né? Você tem ali a questão de VPN, DX, como a gente discutiu. Então, tudo isso aparece na prova, tá? Não assim de maneira pesada. Mas essa parte conceitual pode sim aparecer em algumas questões, tá? Então, é importante que você tenha isso em mente. E para a gente deixar bem completo aqui nossa explicação, vamos entrar aqui no console do Route 53, né? Então, deixa eu abrir aqui meu navegador. E aqui no console do Rota 53, ó, vou abrir aqui, Route. Então aqui no console a gente consegue criar, né, os nomes de domínio. Só tomem muito cuidado, porque eu vou abrir aqui o pricing desta coisa, né? Então aws.amazon.com/route 53. Então toda a página tem um pricing, né? E aqui, como a gente está falando de free tier, é muito importante a gente notar que para você ter ali uma zona hosteada, ele vai cobrar para mim ali, ó, 50 centavos por zona hosteada por mês, né? E daí 10 centavos por zona hosteada por mês. Então ele tem cobranças aqui, né? E daí para requisições DNS, ele vai ter cobranças ali por milhões de requisições. Então é uma coisa que vai ser cobrada, tá? Felizmente, para você testar ali o Route 53, você pode, né, criar uma zona hosteada privada e dentro de 12 horas, se você deletar, você não vai ser cobrado pelo hosted zone. Agora, se você deixar por mais de 12 horas, o Route 53 sempre cobra um mês cheio. Então, eu fiz aí no último dia desse mês a criação do meu hosted zone. Ele vai cobrar pelo mês cheio, tá? Ele não quebra a cobrança por mês. Então, muito importante que vocês tenham isso aí. Daí eu tenho algumas coisas, né? Por exemplo, resolver, né? Perfis, alguns recursos que a gente não vai ver que fogem do nosso escopo, né? Tipo resolver endpoints, que eu posso utilizar para integrar, né, o Route 53 com o ambiente on-premises. Então, são coisas ali que geram custos adicionais. Então, muito cuidado se vocês forem fazer aí na conta do free tier o uso do Route 53, para ele não secar ali os créditos de free tier que vocês têm, tá? Sem maior necessidade. Mas, como a gente pode criar aqui um hosted zone para testes, né? Ó, então, aqui no Route 53, eu vou entrar aqui no hosted zone, né? E aí eu vou criar uma zona hosteada, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma zona hosteada privada. Daí na hora que eu clico em zona hosteada privada, ele já puxa, ó, quais VPCs vão estar associadas a essa zona privada. Para a VPC ter ali no resolver dele essa zona privada que a gente vai configurar para a gente ter o roteamento correto, né? A resolução do nome de domínio correta. Então eu vou colocar aqui região, que é a região de Ohio, né? E aí a VPC, que é a VPC que a gente criou na aula anterior. Então, VPC Learning Challenge, né? Então, tenho aqui minha zona hosteada privada, e aí eu posso colocar meu nome de domínio, né? O nome de domínio que vai ser ali, por exemplo, aleph.internal, né? Então, a gente vai criar essa zona privada, e dentro dessa zona já tem alguns records, né? Então, esses records aqui, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas basicamente servem ali para a gente conseguir fazer meio que um encadeamento ali de servidores de nome de domínio para você ter, né, uma resolução correta ali de nomes de domínio a partir desse servidor autoritativo. Mas o que a gente quer mesmo ver é criar um record,
dentro ali da nossa zona. E aí a gente tem as políticas de roteamento, a política simples, com peso, geolocalização, latência, failover, multivalorada, geoproximidade. Então ele traz para mim uma série de opções, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, na questão do multivalorado, você pode fazer o que basicamente foi feito aqui, né? Quando a gente pediu ali o lookup da Amazon.com, teve um retorno de 3 endereços IPs, e meio que a gente deixa a cargo do navegador do usuário, do sistema operacional, a seleção do endereço IP que ele quiser, tá? Então, ao invés de você selecionar e deixar um único endereço IP para o usuário que for acessar a sua aplicação, você pode simplesmente disponibilizar todos os IPs e deixar a cargo dele essa seleção, que é a resposta multivalorada, né? Posso usar ali latência, posso usar ali roteamento por pesos. Então, vou colocar aqui o roteamento simples, né? E dando um next, aqui a gente pode criar o nosso record. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, banana.aleph.internal, né? Então, a gente pode ter vários tipos de registro, né? Como a gente viu, o 4A, CNAME, texto, né? Ali, o delegação de name server, que é o NS, que já tem ali registrado, né? Quando a gente cria. Então, a gente vai ter aqui uma série de coisas que, mais uma vez, fogem do nosso escopo de certificação, né? Não é estritamente necessário vocês saberem tudo isso aqui, que daí já é um estudo de name server mais aprofundado. Mas o registro A permite com que eu aponte para onde? Para um IP, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o 10.0.128.55. Esse é o IP ali do meu servidor, por exemplo, né? Então, você pode estar trabalhando ali com esse tipo de registro A, tá? Ou eu posso trabalhar, né? Se eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. É que aqui ele não está mostrando para mim. Deixa eu pegar aqui a, a criação aqui sem aquele wizard, né? Então aqui, ó, se eu pegar aqui os recursos, né, ele vai falar aqui do 4A, do CNAME, do Emacs, do texto, né? Então ele traz para mim a possibilidade de fazer esse roteamento, né? Esse roteamento simples aqui dentro. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, né, um teste.alif.internal A. Só que eu posso marcar esse alias, que era o que não estava aparecendo para mim na outra tela. Ou eu não vi, pelo menos, né? Mas o alias, aí você pode selecionar um endpoint, ó. Então, alias para outro record no hosted zone, que é você apontar para outro domínio, né? Então, banana pode apontar para o maçã, né? O teste pode apontar para o banana aqui dentro. Ou a gente pode apontar para um load balancer, ó, network load balancer, application e classic load balancer, apontar para um endpoint do S3, apontar para um endpoint de VPC, apontar ali para uma distribuição do CloudFront, né? Que é o que a gente basicamente faz, por exemplo, numa zona pública, para você conseguir expor, né, a partir do nome de domínio privado, o nome de domínio público que você comprou, o seu application load balancer. Então, sem precisar de um IP estático, eu posso expor esse nosso recurso usando o alias, porque daí essa tradução de nome de domínio para IP, o próprio Rota 53 que faz para mim de maneira nativa, sem se preocupar, né, com essa questão de ter ali um IP estático associado ao recurso. Legal? Então é o tipo de coisa que a gente consegue fazer. E se eu pegar aqui o failover, ó, a gente consegue trabalhar ali com health check, né? E criar um health check para ter ali um failover para o primary, para o secondary que eu registrar aqui dentro. Se eu voltar aqui no hosted zone, né, e entrar aqui no aleph.internal, a gente vê todos os registros mais uma vez. E no painel esquerdo, logo embaixo, ele tem o health check. E aqui a gente pode criar um health check, que é ou um health check de endpoint, ou um health check calculado, que vai ser ali um health check que utiliza um conjunto de health checks, ou um health check que é o alarme do CloudWatch mesmo, né? Como a gente viu ali, a gente pode usar um alarme para disparar um failover. Então aqui no endpoint, ó, eu posso pegar um endereço IP e daí tem algumas configurações, a configuração ali de você fazer uma requisição standard ou fast, né, a cada 10 segundos ou a cada 30 segundos. Aí tem algumas configurações muito parecidas com o que a gente vê no health check do Application Load Balancer, como a gente viu lá atrás no vídeo do Load Balancer, né? Então quem não viu, vai ver, como eu sempre falo, certo? E aí eu consigo registrar aqui o nosso endpoint. Se eu tivesse o Load Balancer aqui, né, a gente pode fazer por alias aqui.
por nome de domínio, né? Apontar para o nosso balanceador de carga, por exemplo. Então, tenho ali o endpoint, tenho o meu health check calculado, né? Então, a gente vai ter ali os health checks que a gente tem criado aqui no Route 53, a gente pode combinar isso. E o alarme do CloudWatch, a gente pode utilizar o alarme do CloudWatch aqui para saúde de serviço operacional, saúde operacional de serviço, para ser mais exato, para outros recursos, ok? Então, a gente consegue criar o health check aqui. Eu não vou criar porque eu não tenho nenhum recurso para criar ali o health check, né? Mas só para vocês terem essa ideia. E depois que vocês explorarem ali, né, o Hosted Zone, eu recomendo que você venha aqui e delete a zona hosteada. Legal? Então, só uma visão bem breve aqui para a gente ter uma ideia um pouco mais tangível, né? Da configuração do Rota 53, que vai apontar para recursos privados, que vai ser uma zona pública que divulga publicamente ali meus recursos atrás do nome de domínio. Então, é basicamente isso que a gente faz com o Route 53. Legal? Então, a gente viu ali como funciona, né, o Hosted Zone. E aí, para você fechar esse vídeo, responda a seguinte pergunta. Uma empresa precisa conectar seu data center à AWS usando uma conexão dedicada, privada e com performance mais previsível. Qual serviço utilizar? AWS Site-Side VPN, Rota 53, o Direct Connect ou o Application Load Balancer? A, B, C ou D? Essa tá fácil, hein? Então pausa o vídeo, pensa, dá uma respirada, que eu vou liberar aqui a resposta em 3, 2, 1, 0. Então, a alternativa correta é a alternativa C, que é o tal do Direct Connect. Legal? Então, esse aqui foi um overview, né, sobre algumas coisas que complementam o VPCs, Route 53, a gente falou brevemente sobre o Site-to-Site VPN, falou ali sobre não só o Site-to-Site VPN, mas também o Direct Connect, né? Então, a gente viu algumas coisinhas legais para servir de complemento ao nosso vídeo anterior. Aliás, quem não viu o vídeo anterior tá muito bom, viu? Então, vão ver o vídeo. Por falar nisso, né? A gente vai ter uma aula onde a gente vai rever certos conceitos, né? Isso aqui vai aparecer com certeza. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ativem notificações, comentário, qualquer dúvida, pergunta, quiser desenvolver alguma coisa aí relacionada ao conteúdo, né? E um pouco mais a fundo, manda no chat. Aliás, manda no chat, não, manda nos comentários do YouTube, né? Que a gente vai respondendo na medida do possível. E eu tenho o QR Code aqui em cima da minha cabeça, que é o certificado da aula. Não esqueçam do certificado, ok? Então, na próxima aula que a gente vai ter na quinta-feira, dia 20, a gente vai falar sobre IAM, o Organizations, né? A responsabilidade compartilhada. Então, a gente vai falar sobre algumas coisas importantes que complementam o que a gente viu do IAM anteriormente. Legal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e eu vejo você quinta-feira no próximo vídeo. Muito obrigado.